está no, no setor da odontologia para pacientes com necessidades especiais? Ou ele está? É uma especialidade? Que área é essa? Como é que foi construída essa área? Na verdade, isso depois a diretoria vai fazer esse comentário. O Conselho Regional de Odontologia, temos a odontóloga, né, que pode até também foi um profissional que estudou aqui na nossa unidade, gente. Não existe a especialidade, como também a odontologia do sono ainda ela não conseguiu emplacar. É uma área, né? Na verdade, é uma área que está sendo puxada da odontologia para pacientes com necessidades especiais, que é uma especialidade que foi criada em 2002. Na época, foram poucos profissionais, na verdade, não teve um curso em si, foram pessoas que foram levantadas, que já trabalhavam há 10 anos, em 3 categorias, categoria A, B e C. Quem pudesse comprovar 10 anos trabalhando com pacientes com necessidades especiais, e tem um escalão que eu vou estar abordando aqui para vocês, o perfil de pacientes, aí certamente você poderia reivindicar a certificação. Né? E eu e a professora Lindóia fomos dessa primeira instância, nós já tínhamos trabalhado mais de 10 anos com esse grupo, então nós temos a certificação do Conselho Federal de Odontologia, tá bom? A partir dali, cursos de especialização foram solicitadas para esse grupo que se desenvolveu e cresceu. Né? Então, foram poucas pessoas. Aqui em São José dos Campos, se eu não me engano, eram só pessoas que tinham adquirido essa certificação, na proposta de fazer multiplicação de capital intelectual, né? De fazer mais especialistas. Mas, infelizmente, na grade curricular, não fomos contemplados. Então, ficou praticamente velado essa especialidade. Né? Não deu para você empoderar, porque não tem como você fazer a odontologia para pacientes com necessidades especiais se você não tiver a prática. Isso é impossível, não tem como. Né? Aí vira fisiopatologia, né? Vira áreas básicas aplicadas. E não é essa a proposta. A proposta é exatamente vocês terem um know-how para vocês poderem assistir esse perfil, né? Com essas diversas complexidades que a gente vai estar falando. A classificação que eu vou estar colocando, gente, nós publicamos em 2018 num capítulo de um livro que era até de pedodontia, né, lá do Intec Open. Eu acho que eu já cheguei a colocar, pedir para mandarem pelo Instagram do pessoal da Lemo, essa publicação. Então, já nós validamos isso que eu vou estar abordando para vocês em 2018. Nós fizemos uma melhoria em relação à proposta. A odontologia, gente, ela foi amplificada. Por isso que nós, nos grupos, muitos estudos, trabalho, experiência, a gente resolveu, na verdade, era a disciplina odontologia, mas com o tempo, nós vimos que a odontologia estava muito pequena ainda, porque ainda tinha o chavão de odontologia sedente. E é complicado isso, porque não é essa a proposta da odontologia para pacientes com necessidades especiais. A proposta é trabalhar no paciente como um todo, na parte sistêmica que a professora Lilian havia comentado. Então, aí nós fizemos uma modificação, né, juntamente com o apoio do professor Amorim, junto com o departamento. Isso é uma força muito grande, que é o departamento nosso, que realmente emplacou, comprou, né, essa proposta, e nós mudamos o nome para medicina oral, porque acho que quando você fala medicina oral, aí sim você emplaca de que você tem que ver o paciente como um todo. Né? Então, são palavras que a gente tem falado, eu tenho abordado bastante isso em sala de aula, mas agora eu acho interessante na mídia vocês conhecerem uma proposta de melhoria desse contexto, né, do que é a medicina oral. Tudo bem? Acho que era bom, por favor. Não, acho que só uma, isso. Então, gente, vamos analisar, né? Então, eu vou vou tentar em 25 minutos falar sobre os conceitos, né? E é claro, gente, que isso é só um passant. Nós teremos muitas atividades, muitas palestras, né? Para a proposta a gente poder estar ratificando da medicina oral, né? A partir
a medicina oral, e também dar alguns exemplos, alguns casos clínicos, né, que vocês vão estar assim, meio engajados, pensando em algumas particularidades, algum perfil aí dessa classificação que nós publicamos recentemente. Eu vou colocar um texto, porque acho que o texto ele vai ajudar bastante no conceito, e eu vou pontuar o que significa. Essa definição é uma definição da nossa equipe, do nosso grupo, da proposta da medicina oral. Se vocês olharem, pô, está onde essa definição? Tem algum livro? Não. Ela está engajada no plano de ensino do nosso trabalho, da nossa universidade. Claro que a proposta é que nós possamos fazer com que outras universidades também plaquem isso e que as universidades, principalmente na área da odontologia, possa também inserir nos seus conteúdos programáticos em relação à parte da graduação e certamente na pós-graduação. Detalhe, a nossa pós-graduação, a gente já está dando essas disciplinas de medicina oral. Né? Então, nós já estamos, né, no nosso grupo, participando disso. Então, vamos lá, gente. Então, o que é a medicina oral? Então, olha só, ela vai permitir prevenir, curar, tratar doenças ou desordens. Mas que âmbito, gente? No âmbito do complexo oro-maxilo-facial. Do que vocês foram contratados, gente. Vocês estão formando-se. Vocês estão formando-se cabeça e pescoço. Então, não sai do foco da boca. Não é só boca, não é só dente, não. Tem a sua importância, mas não é só isso, não. Vide um dos exemplos de inúmeras alterações que a gente pode ter, que a professora Lilian abordou. Você vê que já teve que mexer com o todo, gente? Até, né, a professora Renata abordou, né? Polissonografia, o que é? Gente, isso vai ser na prática de vocês. Vocês vão ter que aprender a solicitar, poder avaliar no todo. Isso são práticas. Quanto mais vocês fizerem, mais aptos vocês vão estar para poder realmente trazer a saúde, né? E não ser apenas o pontual. Então, essa aqui é a proposta da medicina, né? Então, você vai ter que fazer essa aplicação. E quem são pacientes com necessidades especiais? Né? Tem no slide seguinte, eu vou estar abordando aí o perfil do que são essas pessoas, né? Senão as pessoas chegam e falam assim, então eu me considero especial. Não, a gente tem que pegar um pouco, né, o que está credenciado no Conselho Federal de Odontologia, da odontologia, né, que é a especialidade, e vamos adaptar isso aí na parte da medicina oral. Muito bem. E o que mais, né? E nós vamos querer, então, né, avaliar esses pacientes que podem apresentar comorbidades ou não, né, sistêmicas ou locais, manifestações sistêmicas ou locais. E esse novo conhecimento, né, que são os conceitos básicos e aplicados, está relacionado principalmente com a atenção, que a gente fala, integral à saúde. É o que vocês vão trabalhar, gente, no SUS. Você trabalha na atenção à saúde, ao serviço para esses públicos, né? Independentemente se for no setor público ou no setor privado, né? E quais os requisitos que vocês têm que ter para que vocês possam exercer essa área da medicina oral que está sendo proposta, né? Primeiro, gente, não tem como eliminar a parte básica. As básicas são fundamentais. Né? Não é só fazer uma graduação e achar, poxa vida, anatomia para mim já está vencida. Não, gente, a anatomia é continuamente. Né? Quem tem um pouco de déficit, professor, eu sinto que, né, ou eu não tive bem na graduação, vamos buscar cursos que são complementares fora, já que não conseguiu contemplar isso na graduação, para que você possa realmente fazer essa prática efetiva. Né? Então, a anatomia ela é fundamental. Né? Os aspectos o quê? Morfológicos, fisiológicos. Se vocês não sabem o que é o normal, como que vocês vão poder identificar que o paciente está tendo alguma alteração? Então, a fisiologia ela é fundamental. Né? Ela precisa ser assistida, né? Contemplando aqui, né? Apesar que o professor Amor, nós somos amigos porque nós somos amigos, né, Amor? Não é só pela afinidade dos temas, não. E a gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que conversar, a gente tem que estar... Porque uma visão que às vezes o fisiologista tem é diferente do pouquinho do patologista, mas o contexto tem que ser, ele tem que conferir no mesmo ponto, ele tem que sair às vezes de um leque maior, mas tem que convergir no mesmo ponto. Tá? De uma forma personalizada. Isso eu achei fantástico que a professora Lilian comentou,
Cada paciente é um paciente. Não tem, olha, sinto muito dizer, mas eu vou dar uma péssima notícia, que os pacientes que vocês forem atender não tem protocolo. Você pode ter uma visão geral, mas vocês vão ter que fazer protocolos personalizados. Então, não vai dar para a gente dar uma cartilha aqui do que precisa. Tanto é que a professora Lilian deu algumas dicas de avaliações, mas cada um vai ter que ter, de acordo com a anamnese que você vai fazer com o paciente, história clínica do paciente, que você vai poder identificar e ver realmente qual seria o melhor planejamento de um tratamento eficaz. Tá? Muito bem. Patologia, não preciso dizer muito, se você a patologia também, ele acaba sendo o carro-chefe, né, professora Renata? Não tem como. É a patologia que faz o profissional, o melhor, que faz o paciente procurar o profissional. Né? Então, a identificação, o diagnóstico. Uma coisa é você achar uma comorbidade, mas às vezes você não está achando o foco principal. Qual é o gatilho que promoveu aquela comorbidade? Então, a patologia é fundamental na identificação, porque você vai poder avaliar, né, com mais precisão com o diagnóstico. Sem diagnóstico, a gente não tem como você fazer qualquer tipo de planejamento. Né? E eu vou dar alguns casos aqui, né, para dar uma ilustração do que eu estou falando e sair um pouquinho do teórico. Fármacos. Gente, primeira alternativa tratamento vai fazer quando tem uma alteração, o que é? Uma medicaçãozinha, né? Ninguém vai nem ao médico. Estou com dor de cabeça, é a medicaçãozinha. Então, o fármaco, ele vai ser sempre a primeira ferramenta de tratamento de um paciente. Mas, espera aí, para usar aquele fármaco, eu tenho que conhecer a fisiologia, a parte da bioquímica, o que aquele fármaco vai atuar no indivíduo, né? Não de uma forma pontual. Então, fármaco, gente, é em todos. Né? Tanto é que se alguém tiver, como eu falei, uma dor de cabecinha aí, quem que vai? Vai tomar um remédio numa boa e vai tentar resolver o seu problema. Depois começam a vir as terapias, os tratamentos um pouco mais ilustrativos, né? Um tratamento com mais, uma abordagem um pouco mais sistêmica, né? Ou mais especializada. Sistêmica, de uma forma mais especializada. E a parte microbiológica, né, gente? A cavidade bucal, ele é um ponto gatilho também para várias manifestações clínicas, né? Nós temos uma microflora que é riquíssima. Então, a gente também tem que colocar isso em pauta. E, gente, isso eu coloquei, claro que esses conceitos, eles vão ser cada vez melhorados de acordo com a nossa prática. Porque agora ainda está um pouco teórico, mas isso aí vai começar a ter a prática. E na prática, a gente vai conseguir aprimorar mais ainda e definir mais ainda o conceito dessa nova área aí da medicina oral, tá bom? Gente, e uma coisa também que vai ser fundamental, não tem, olha, então você vai colocar todo esse contexto, porque ciências básicas aplicadas no paciente. E aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, no mínimo, de multiprofissionais. Não tem como você trabalhar nesses grupos, porque existem comorbidades, existem outras áreas envolvidas, não tem como os multiprofissionais não estarem juntos. Vide a nossa querida Linda Valéria. Se ela não estivesse aqui, como que nós poderíamos passar para esses lindinhos, né, as informações? Se eles não sabem que eles têm o direito, como que eles vão buscar? Então, se eu não tenho, como eu já falei essa semana tanto, né, oferta e demanda, vocês vão lembrar o que significa, né, gente? Se não tem oferta, se você tem uma demanda alta, você vai ter que ofertar. Não tem como, né? Então, você vê, olha, precisamos de uma intérprete para poder a nossa comunicação ser uma comunicação direta. Por enquanto, aqui que nós temos, né, o pessoal, internautas que estão, né, na internet, ali nós temos um grupo da categoria de deficiente auditivo. Né? Então, nós temos 3 jovens aqui que estão representando essa categoria. E, além de tudo, né, a gente precisa trabalhar também com as políticas públicas, que isso também ajuda bastante. Então, gente, por enquanto, esse vai ser um conceito que a gente pode estar emplacando do que é da medicina oral, tá bom? E aí sim, né? Aí a gente pode, que lindo, né? Isso parece uma cartilha. No primeiro ano da faculdade, a gente escuta essa cartilha da atenção à saúde, né? Promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Cuidados paliativos são trabalhados com pacientes. Olha lá.
né? Então, tem medicina paliativa. Teremos que ter uma odontologia paliativa também, tá? Tudo para corroborar infelizmente, eu escutei uma vez uma colega falar, e é bem isso, né? É a qualidade de morte que você está dando para aquele indivíduo. Então, é o mínimo que a gente pode estar fazendo e a odontologia tem que estar envolvida nisso, tá bom? Então, esse design da atenção, dessas políticas de atenção à saúde é fantástico. Agora tem que colocar isso em prática, né? Então, não dá para atropelar, não dá para você configurar um curso de graduação, contemplar reabilitação, considerando que você está deixando a promoção, a prevenção e o diagnóstico para trás. Contempla, né, as áreas de reabilitação. O que vocês vão sair daqui? Técnicos. Simplesmente ótimos técnicos. E aí? Né? Vai contemplar esses grupos, essas comorbidades, esses grupos que apresentam várias comorbidades associadas? Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. E se a gente for avaliar, gente, quem são essas pessoas? Olha, ela foi adaptada com a classificação da especialidade da odontologia com necessidades especiais. Inclusive, a classificação ela está bem embasada no livro da professora Aida, né, de odontologia para pacientes especiais. Ela lançou em acho que foi 2002, se eu não me engano. Inclusive, a gente tem um capítulo de livro falando sobre a parte de fármacos nesse livro, mas temos que, né, fazer agora nossas readequações, porque já é um livro um pouco antigo. As classificações elas permaneceram, porque ela é uma classificação do Conselho Regional de Odontologia, mas eu acho que agora a gente vai poder estar ampliando mais, né? Principalmente porque esses grupos, esses públicos-alvos, eles estão indo à frente, estão na infantaria, solicitando a inclusão. E para a inclusão, não tem como falar em inclusão se não falar em saúde. Então, vamos lá. Se a gente for pensar no curso da vida, vamos começar as classificações dos pacientes, né? Então, o que pode acontecer com o indivíduo que vocês vão se deparar? Então, nós temos, por exemplo, pacientes com anomalias congênitas, né? Então, o síndrome de Down, por exemplo, é uma delas, que é a mais frequente. Existem inúmeras síndromes, né? Não é só a síndrome, não, mas temos inúmeras síndromes. E de acordo com as síndromes, elas podem ter um comprometimento, como eu falei que a medicina oral pega, maxilo, oro, maxilo, facial. Então, ela pega a região de cabeça e pescoço. Depois nós vamos ver alguns casos, não consegui, por causa do tempo, né, para selecionar, alguns casos só para a gente poder estar discutindo. Condições e neoplasias. Então, por exemplo, existem, né, algumas condições que não faz parte de neoplasia, por exemplo, algumas doenças ósseas que possam existir, né, e que o paciente, ele acaba tendo um comprometimento bem significativo na região de cabeça e pescoço, e ela pode ser a doença base, que seja a doença primária, e ela pode também ser uma comorbidade frente a uma doença base. Né? Então, eles acabam sendo mais propensos. Então, tudo vai depender, né? Nós vamos até falar de alguns casos de discrasia hematológica. Gente, não tem como eu falar de neoplasia e não falar dos danos teciduais por causa do tipo de tratamento que é feito. Os tratamentos são extremamente agressivos e nocivos para o paciente. E aí ele acaba desenvolvendo e criando novas comorbidades. O paciente, por exemplo, que sofre, né, ou seja, ele entra num protocolo de radioterapia e quimioterapia, pronto. Vai afetar a cavidade bucal. E, gente, radioterapia, quimioterapia não necessariamente tem que ser só na região de cabeça e pescoço. Se você usa uma quimioterapia, é claro que você vai afetar todo o sistema imunológico. E a cavidade bucal, o que ela rege continuamente é a ação de processos inflamatórios, processos que acontecem continuamente na cavidade bucal, em que você tem, se você tiver esse equilíbrio, tá ok. No mínimo, você vai ter um equilíbrio da flora bucal. Então, se você mudar essa flora bucal, já era. O paciente já vai ter um comprometimento altamente nocivo, né? Na verdade, um comprometimento severo, não nocivo, mas severo em relação ao tratamento da doença base. Então, outros fatores que a gente pode estar falando, eu já falei bastante, né? Infelizmente, até eu já tinha passado isso na graduação, eu falei, olha, o que dá para falar na nossa área, eu só consigo falar de doenças, distúrbios cardiovasculares. Eu não consigo falar no todo, né? O professor Amorim também junto, né, na fisiologia,
acho que é a mesma coisa. A gente acabou fazendo uma opção dessa categoria, porque é uma categoria que, de uma certa forma, ela tem um ranking muito grande, porque ela, no mínimo, ela acaba abraçando uma das comorbidades dessas manifestações, tá? Doenças sistêmicas. Vamos combinar, né, gente? Vamos falar da diabetes. Né? Então, difícil, né? Um paciente que tenha qualquer tipo de condição não tenha também essa alteração metabólica, né? As doenças degenerativas, o Alzheimer, as pessoas estão vivendo mais, elas estão vivendo numa sociedade um pouco em pane, né? Então, doenças metabólicas, doenças degenerativas acabam também sendo desenvolvidas aí nesses pacientes, e a medicina oral, ela tem uma grande tem propostas para esses grupos. As doenças infecto-contagiosas, as doenças autoimunes, e não podia deixar de falar dos transtornos mentais. O transtorno mental hoje, ele está realmente trabalhando dificilmente também outras comorbidades dos outros pacientes, eles não têm, no mínimo, essa comorbidade de transtorno mental. Né? Eu vou destacar uma delas, que seria, né, as esquizofrenias. Bom, diante disso, pode acontecer ou não, né? Se for, por exemplo, um paciente com alterações congênitas, ela vai ter uma deficiência congênita. Então, pode ou não. E se for, dependendo das comorbidades desse indivíduo, pode desenvolver uma deficiência. E nós temos 4 tipos de deficiência. Nós temos a deficiência, que é a deficiência física, né? O cognitivo está preservado. Nós temos a deficiência que nós chamamos neuropsicomotora, a intelectual está envolvida nisso, né? Juntamente com o motor, e também a parte do psique do indivíduo. Nós temos a deficiência sensorial, né, que seria o visual e o auditivo. Então, olha só, se você tem uma deficiência visual, gente, a pessoa tem dificuldade de adquirir também o conhecimento. Você acha que isso não vai afetar? Né? Mesmo que seja uma forma amorosa, isso não vai afetar na condição da saúde? Auditiva, a mesma coisa, né? Às vezes é a própria comunicação, né? Então, são 2 setores que trabalham muito com a comunicação. E a saúde, gente, é puramente o quê? Comunicação. Né? A gente precisa dessa ferramenta da comunicação para a gente poder chegar no paciente e poder realmente levar o melhor tratamento possível. Muito bem, vamos fazer algumas seleções aqui. Vamos ver se vai dar tempo de falar um pouquinho. Acho que eu vou ter que fazer uma opção. Vamos entra no verdinho da síndrome. No verdinho da síndrome, lá em cima. Aí, vamos entrar no verdinho. Ó, falamos da síndrome de Down, trabalhamos, né, com a síndrome de Down. Se for avaliar a cavidade bucal, gente, vocês vão fechar só com oligodontias, então acaba tendo uma disfunção, né, na oclusão, e periodontia. Vocês não chegam nem perto de quanta coisa a mais que nós descobrimos em relação aos pacientes com síndrome de Down. Isso não chega nem aos pessoal, é o básico do básico do básico. Inclusive, as doenças periodontais que esses pacientes têm é algo que ele impera em relação às manifestações vocais, né? Mas sabemos que eles são cardiopatas, eles têm uma alteração de fluxo salivar bem significativa, eles acabam tendo uma alteração, um déficit em relação ao sistema imunológico. Então, isso tudo mostra. Se o sistema imunológico já tem um déficit, e eu vou precisar da condição, do processo de reparo dele para que aquela lesão, ela possa ser sanada, eu já não tenho tanto sucesso, né? Em detrimento dessa condição. São pacientes que, muitas vezes, eles também têm problema de válvula mitral, então eles acabam sendo cardiopatas. Então, e eles também têm problemas de glândulas, né? E sabe-se hoje que na síndrome de Down, o Alzheimer está chegando muito pertinho aí deles. 40 anos, 37, 40 anos, o Alzheimer já está desenvolvendo com o pessoal com síndrome de Down. Alzheimer, gente, Alzheimer, né? Que é considerado hoje uma doença de senil. Não. Síndrome de Down, ele pode apresentar isso. E nós inferimos com o estudo da nossa equipe que provavelmente está relacionado com a respiração. Né? Eu falei recentemente com os alunos aí de que, gente, o cérebro precisa de oxigênio. Se não tiver oxigênio, fica difícil de trabalhar. Então, acreditamos, né? Estamos inferindo isso, mas já escrevemos isso em artigos dessas possibilidades. Né? Pode voltar? Isso.
Tá? Vamos ver um outro. Vamos ver o azulzinho também. O azulzinho aqui, ó. Vamos ver o que é esse. Ó, olha que interessante, gente. Esse foi um paciente que a gente atendeu, inclusive, no nosso grupo, né? E quando foi feita a sonografia, síndrome de Down, tipo, né? A trissomia do 21, fechado. Mas, gente, olha que diferencial desse paciente. Vocês acham que ele é um paciente síndrome de Down clássico? De olhar nesse paciente? Não é mesmo. Ele não tinha pelos. Né? Nós precisamos de uma equipe trans para avaliar. Inferindo, inclusive, nós publicamos esse caso no capítulo do livro do INTEC, né, como caso clínico. E o que nós inferimos? Ele deve ter associado alguma discrasia ectodérmica. E a discrasia ectodérmica, gente, é um problema da parte toda ectodérmica. Então, ele não tem pelos, se ele não tem pelos, ele tem problema de salivação. E de achado que nós tivemos, quando nós fizemos a polissonografia nesse paciente, fizemos na casa desse paciente, que interessante, gente, foi detectado arritmia cardíaca. Então, nós sabemos que a síndrome de Down já tem, né, essa característica de ser um paciente cardiopata. Mas ele tinha, e a mãe nem sabia que ele tinha essa arritmia cardíaca. Se vocês olharem aqui a cavidade bucal dele, olha, gente, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o clássico que a gente chama, né, que o pessoal aí da internet fala, que vocês falam, é sapinho. Pois é cândida, a gente chama quelite aqui, tá bom? Quelite actínica comum. Era um paciente continuamente, ele tinha infecções bucais. Então, ele tinha um sistema imunológico também bastante não satisfatório. Né? A síndrome de Down já é um problema em relação a isso. O que aconteceu? A gente encaminhou até para o pessoal da periodontização. Mas, gente, se você olhar o elemento dentário, vocês estão vendo algum biofilme aí que pudesse justificar uma doença periodontal que fosse clássica? E se vocês olharem, vocês vão ver que a mucosa ela está extremamente avermelhada. Quer dizer, é uma quase que uma mucosite contínua que esse paciente tem. Eu preciso resolver o problema desse paciente. Né? Então, qual é a identificação disso? Precisamos fazer uma avaliação de genética. Então, não tem como você só extrapolar, né, a cavidade bucal e o elemento dentário. Se você vai na odontologia clássica, vai fazer uma raspagem, polimento, vecare e o revoar e fala assim, olha, vamos fazer um controle de 6 a 6 meses. E não é isso. Na verdade, a gente não foi no real gatilho que esse paciente tem. Certamente ele era um paciente que tinha apneia? Tinha, porque todos os pacientes que nós avaliamos eram pacientes apneucos, né? Eles tinham essa AOSA. Pode voltar, então? Anomalias congênitas, tá bom? Gente, isso é o mínimo vocês vão encontrar no consultório de vocês. No mínimo. Entrou na medicina oral para pacientes especiais, síndrome de Down vai cair no colo, porque ele tem grande quantidade e tem as suas variações. Por isso que não dá para você fazer uma cartilha, né, e fazer um protocolo fechado. Vamos na discrasia sanguínea. Gente, eu tenho um pouquinho de tempo, né? Eu vou pegar só os destaques mesmo. Vamos na discrasia. Olha só, é um paciente que tem leucemia. Teve, né, leucemia. Então, olha que interessante, o antes, né, e o depois. Leucemia é uma neoplasia, até então, né, mas estava sendo tratado como uma doença base, a tal leucemia. Mas, gente, as consequências que esse jovem de 14 anos teve foi impressionante. Ele teve uma infecção generalizada. Olha o que aconteceu. Né? Inclusive, quando eles procuraram os nossos serviços, eles queriam que a gente fizesse drenagem de abscesso. Falaram assim, é um abscesso dentoalveolar. Só que quando a gente fez a avaliação da cavidade bucal, não tinha uma cárie, não tinha nenhuma lesão dentária que poderia justificar fazer uma drenagem. Eu falei, negativo. Não, isso não é. Inclusive, quem estava junto conosco era um bucomaxilo, que falou, não, isso não é. Né? Os médicos, ele foi assistido pelos médicos, né, da oncologia, e eles chamaram o pessoal do odonto para fazer a drenagem de abscesso. E não tinha nada a ver com abscesso. Né? São infecções que ele estava tendo em detrimento do sistema imunológico dele baixo. Gente, após a quimioterapia e fazer todo um tratamento em nível hospitalar na cavidade bucal, é a mesma pessoa, gente. Aqui, olha, um mielograma, né, mostrando a quantidade de linfócitos, caracterizando a leucemia, e aqui
houve já uma remissão do quadro e olha a condição bucal desse paciente, é a mesma boca. Mesma boca. Detalhe, todos esses casos clínicos estão publicados, então vocês podem depois receber aí, vocês podem dar uma olhadinha depois no caso, tá bom? Volta. Eu acho que só vou ter mais uma coisinha para falar, não vou conseguir falar todos. Eu acho que eu vou dar um destaque para o transtorno. Vamos lá. Vamos no primeiro. Olha, esse paciente foi um paciente com esquizofrenia. Ele foi assistir ao programa de formação de profissionais de necessidades especiais. E para com esquizofrenia, gente, é bem complicado mesmo, né? Porque você tem que trabalhar com as alucinações do paciente. Vamos lá, vamos entrar aqui. Clica nessa imagem. Na imagem, na outra aí. Clica aí. Então, olha só, alguns tipos. Gente, vocês podem fazer medicina oral, trabalhar só com pacientes psiquiátricos. Só com paciente psiquiátrico. Já é uma área da medicina oral. Você pode trabalhar numa área só de doenças autoimunes. Pacientes com doenças autoimunes. Só com a área sistêmica, né? Com caso de doenças crônicas. Então, o paciente, o profissional que for trabalhar nessa categoria é outra pegada, é um outro grupo de profissionais. Não tem como você não ter um psicólogo junto. Psiquiatra vai dar medicação, é o que nós comentamos na rádio, gente. Como é que pode você fazer uma terapia, ficar 30 anos na terapia? Será que realmente você está resolvendo? E detalhe, você entra nas medicações da psiquiatria, é dose dupla o problema, porque você começa a mexer, o professor Muni pode falar melhor do que eu, você mexe na fisiologia celular. A célula começa a entrar num quadro de hibernação, não sabe mais nem o que ela está funcionando, ela começa a deixar de produzir os seus neurotransmissores. E aí a pessoa dificilmente ela vai conseguir retornar, assim como nós temos um poder adaptativo, as células também têm esse poder adaptativo. Então, assim, ele está num quadro de medicações perenes, mas se ele está, ele vai acaba não se autoavaliando, né, se vendo, mexe também com a parte da autoestima. Mas as medicações que são dadas, geralmente, eles acabam afetando também, no mínimo, gente, a quantidade de saliva produzida aí pelas glândulas salivares. Então, mais um problema. Mexeu com glândula, vai mexer com a microflora bucal. Tá? Então, volta. Então, aqui são alguns grupos, né? Eu vou deixar essas imagens, esse material disponibilizado para vocês, que é interessante. Clica aqui no M. Não vai dar tempo, né? Eu já estourei aqui. Né? Então, eu vou deixar esse material disponível para vocês. Eu acho interessante vocês gravarem esses grupos. Não necessariamente na medicina oral você precisa gostar de todos os grupos, gente. Depende de você se tem uma afinidade para um grupo único, de um perfil de paciente. Ótimo, fantástico. O importante é que o grupo, que é a nossa nova área, né, que esse grupo ele cresça, né, e cada um vai procurando vamos pensar na cidade, mas sub-áreas de afinidade. Tá bom? Vou deixar aberto para alguém fazer alguma pergunta sobre os conceitos, classificações, dúvidas. Não? Uhum. Sim. Põe lá nos conceitos para mim, conceito. Sim. A gente tem que estar enraizado junto com essa medicina oral, né? Que os cuidados paliativos, ele tem tudo a ver com as doenças que ameaçam a continuidade da vida. E, às vezes, isso pode ser detectado e oferecido só no final da vida, como você comentou, mas assim que você já tem o diagnóstico, ele já é e deve ser implementado, inclusive os cuidados odontológicos como parte dos cuidados paliativos, né? Então, é desde o início. Aquele caso que você apresentou do menino com leucemia, ele pôde ter aquela recuperação porque, com certeza, os profissionais envolvidos, mesmo que não conscientemente sabendo que estavam fazendo cuidados paliativos, estavam vendo ele como um todo
e ele estava recebendo esses cuidados que naquele momento, né, faziam parte dos cuidados paliativos. Mais precoce você faz, melhor você vai dar qualidade para esse paciente, né? Essa semana, né, eu tive a experiência de estar assistindo um paciente. Você vê, é um paciente que ele está num quadro de perda, né, do cognitivo, ele está num quadro vegetante, e ele tinha uma lesão em língua, né, quando eu fui fazer a visita lá na UTI, ele tinha uma lesão de língua, uma leuplasia, sugestivo de cândida, que chegava na região, praticamente toda o dorso da língua, pegando fundo de saco e também a região de mucosa jugal. Eles nem viram, porque para eles é um paciente que não vai ter retorno. Mas a odontologia, ela tem que estar emplacada nesses grupos. E ela tem que ser e tem que ser muito bem representada, né? Então, ali faltou lá profissionais da nossa área para poder dar um suporte lá para os colegas. Então, o que você falou, certamente é isso, né? Quanto mais precoce, né, minha querida, mais precoce, mais melhor qualidade você vai dar para o paciente, independentemente se ele é um paciente terminal ou não, né? Passa o microfone ali para ele, por favor. Obrigado, professora, pela aula. Eu só queria tentar entender, nesse contexto da medicina oral, de ser vários campos bem amplo dentro dessa área, como é possível fazer uma especialidade, como conseguir fazer a formação? A senhora comentou muito que, né, de forma muito, nesse primeiro momento inicial da instituição da medicina oral, foi uma forma muito empírica, 10 anos de trabalho, comprovado e tudo mais. Atualmente, como que pode seguir? Eu já vi que tem residências, às vezes, só que de área muito específica. Então, não tem como que funciona para ter essa formação e especialização nessa área? Então, um dos planejamentos estratégicos é ser inserido em nível hospitalar, porque o hospital é um lugar onde você pega praticamente todas as áreas, né? As unidades. Tudo vai depender também, Luiz, da demanda, né? Localização. Ó, você vê, eu tenho um caso de discrasia, não deu tempo de apresentar, mas tem um caso de discrasia, por exemplo, anemia de Fanconi. A anemia de Fanconi ele é muito comum, por exemplo, naquela região lá do Nordeste, Bahia, ali tem muito esse caso. Então, a medicina oral também ela vai ser um pouco personalizada na região, até pela nossa amplitude geográfica que nós temos aqui no nosso país, né? No início, ela vai ter que começar, pelo menos com as lesões mais, de uma certa forma, mais presentes, né? Que são mais comuns, e a partir dali a gente vai estar ampliando, né? Por enquanto, né, se você fala qual o meio que nós poderíamos fazer, a graduação, ela dá muito pouco tempo, é 60 horas que nós temos por enquanto, mas mesmo que eu tivesse 120 horas, a gente vai dar um apanhado geral, e o ideal seria que vocês tivessem pelo menos uma experiência com cada perfil de pacientes, né? Isso seria o ideal, né? Com perfil distintos. Tudo vai depender aí das práticas, né, das clínicas e também da demanda desse pessoal. Já temos um grupo aí, o pessoal da deficiência, né, auditiva, né? Podemos já começar aí com esse pequeno grupo, né? E olha, eu te garanto uma coisa, Luiz. Na hora que você abrir essa porta, aquilo vai dar um enxame, porque nós não temos profissionais que possam estar atuantes. Se vocês já entrarem com a parte de preventiva, né, o pessoal da graduação, e o pessoal, por exemplo, que já está formado, quer se especializar, aí sim, né, grupos, que é o que nós estamos articulando, tentar fazer um curso de especialização, ampliar aí e aumentar cada vez mais. Obrigada pela pergunta, Luiz. Mais alguma pergunta? Obrigada. Tem no YouTube, Isa?